Este programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega. Sejam bem-vindos a mais um podcast e videocast da revista Adega. Hoje comigo Fernando Seixas, meu amigo querido de Portugal, que sempre conversa sobre vinhos do Porto, mas hoje vai conversar sobre um projeto novo que o Fladgate adquiriu na Bairrada, em Portugal, mas para vinhos, que a gente chama de vinhos de mesa em Portugal, mas aqui são vinhos finos e tranquilos. É igual, é igual. Me conta um pouco, seja bem-vindo, antes de mais nada. Christian. Olá a todos. E me explica um pouco do projeto. Vocês compraram no ano passado essa... Nós compramos em setembro de 2023. Bom, como tu disseste bem, a nossa empresa é uma empresa, ou era uma empresa 100% focada em vinho do Porto. O nosso negócio sempre foi vinho do Porto. Nunca fechamos a possibilidade de um bom negócio na área dos vinhos de mesa. Embora a expectativa das pessoas sempre fosse na área de mesa ou dos vinhos finos, mas na região do Douro, que é a nossa mãe, é onde nós estamos como origem. O certo é que apareceu em meados do ano de 2023 a possibilidade de nós adquirirmos uma empresa, que era uma empresa jovem em Portugal, era uma empresa com cerca de 18 anos, com vinhos e com marcas muito interessantes. Não só na Bairrada, mas também na área dos vinhos verdes, com os loureiros e os alvarinhos, e também no Dão. Hoje a gente só fala sobre uma área específica, sobre uma marca específica, mas o certo é que esta empresa tem mais do que a Bairrada. E nós olhamos para este negócio como um negócio muito interessante, pois a empresa tinha, além de ótimos vinhos, vinhos completamente diferentes daquilo que eram feitos na Bairrada e em Portugal, e com excelentes marcas, portanto, marcas muito bem posicionadas em si em Portugal. Não no mundo, enfim, era uma empresa jovem, ainda não tinha uma expressão muito grande no mundo, mas em Portugal a empresa já tinha alguma expressão. Daí que entendemos que era um bom negócio nós incorporarmos a empresa dentro do nosso grupo e avançarmos para os vinhos de mesa ou para os vinhos finos, coisa que nós desde 1692 nós estávamos. Portanto, a partir de setembro de 2023, nós também temos dentro do nosso grupo a vertente dos vinhos finos. É quase uma outra empresa dentro da empresa. De facto, é uma outra empresa dentro da mesma holding. Portanto, nós temos a divisão Vinho do Porto, que é Quinta Vineyards and Bottlers, e temos a divisão vinhos de mesa, que se chama Fladgate Still and Sparkling Wines, porque tem os Still Wines e tem Sparkling. Nós fazemos também vinho espumoso, espumante. Portanto, é uma outra unidade de negócio dentro da holding que nós temos. Eu até digo mais, dentro do grupo todo, a única pessoa que é comum às duas empresas sou eu. Porque os nomes não são iguais, a equipa comercial não é igual, o head da empresa não é igual, portanto, a única pessoa que é mais ou menos comum e por causa do Brasil sou eu, o que me dá, enfim, dá aquela alegria enorme. Legal. E me conta um pouco sobre esse projeto. Ele está na Bairrada, posicionado na Bairrada, num vinhedo que chama Colinas de São Lourenço. Exatamente. E me conta um pouco sobre lá. É um vinhedo com 54 hectares. É um vinhedo que está na Bairrada. Portanto, a Bairrada é uma região em Portugal que faz vinhos muito elegantes, muito finos, com uma acidez muito boa, o que faz com que os vinhos envelheçam. Se calhar a Bairrada apresenta os vinhos que mais envelhecem. Mas, fundamentalmente, esta quinta tem duas coisas muito interessantes que também nos levou, foi mais um argumento para a nossa compra. Número 1, o solo da quinta, que é todo em calcário. A Bairrada, por norma, tem solo calcário argiloso,
Sendo que esta quinta, e a quinta chama-se Colinas, e a forma dela é em forma de... não é reta, é assim... sinuosa. É sinuosa, contorna a linha do calcário que há debaixo da terra. Portanto, a quinta é essencialmente com solo de calcário. E depois é toda em colinas, idêntico a um Douro até, que o Douro é todo em colinas ou em montanhas, mas ali não são montanhas, é em colinas, o que é muito interessante, temos várias, e tem uma densidade por hectare, portanto, uma densidade de plantas por hectare muito interessante, tem só o dobro da densidade média que é praticada na Bairrada. E isto, enfim, faz com que as nossas plantas cresçam de uma outra forma e a nossa uva amadureça de uma outra forma. E também tem uma outra coisa muito interessante que começou a ser habitual na Bairrada na década de 2000, mas com uma expressão muito forte em Colinas, que é as uvas que nós temos, portanto as castas, o tipo de uva que nós temos em Colina é essencialmente uva não portuguesa, exceto a Touriga Nacional, que tem uma expressão grande dentro da nossa quinta. Todas as outras uvas que nós temos é o Merlot, é o Syrah, é o Pinot Noir, o Cabernet, o Petit Verdot, até, portanto, temos castas não autóctones que para nós, além de representarem um perfil diferente nos nossos vinhos, representam uma outra coisa, representa a possibilidade de nós, em mercados externos, conseguirmos comunicar um pouco melhor estes vinhos. Porque uma coisa é tu chegares à América do Norte e dizeres que tens uma vaga, ou que tens um larinto, enfim. Outra coisa é tu chegares e dizeres que tens uma Merlot, ou um Syrah, ou um Pinot Noir. Portanto, é mais um argumento foi mais um argumento para a compra da empresa. Eu confesso que quando eu tive acesso a essa informação, inicialmente eu não olhei com bons olhos. Falei, putz, abrindo mão das castas autóctonas de Portugal, que são uma das riquezas do país, que vocês preservam tanto no Douro e tudo mais, para tentar as castas internacionais no mercado internacional. Mas a verdade é que depois que você degusta os vinhos, o vinho fala por si. Então não era só uma ideia de mercado, mas sim também... Era uma ideia de fazer, vamos lá ver, o solo que nós temos e a região que nós temos assemelha-se muito a Bordeaux. Isto faz com que nós consigamos ter em Portugal e na nossa quinta vinhos que, não sendo de Bordeaux, não sendo de França, com castas não portuguesas, consigam ser considerados grandes vinhos mundiais. Como há no Chile, como há em Napa Valley, que são os cortes que a nível mundial representam, até a Itália há, os super toscanos, etc. Portanto, a ideia é nós conseguirmos fazer em Portugal vinhos com castas não portuguesas que sejam considerados grandes vinhos mundiais. Eu acho que nós estamos perante uma marca e perante os vinhos que num próximo futuro, eu espero que curto, possam ser considerados assim. E isto não é possível com as castas que existem em Portugal portuguesas. É óbvio que há grandes vinhos em Portugal, há grandes vinhos no Alentejo, há grandes vinhos no Douro, e tu sabes até melhor que eu quais, com castas portuguesas, como é lógico, mas também demoraram muito tempo a ser feitos e são marcas muito antigas que demoraram muito tempo. Não quer dizer que nós não tenhamos tempo, quer dizer que nós queremos apresentar ao mercado, neste momento, já, um grande vinho, ou uns grandes vinhos, que possam ser considerados como dos melhores do mundo. Você trabalha com enólogos franceses. Nós trabalhamos com um enólogo residente francês, que veio de França, francês, que é o Stéphane, e depois temos um consultor, que é um consultor que já existe na empresa há muitos anos, que é o Pascal Chatonnet, que é um consultor que dá consultoria a Vega Sicília, por exemplo, alguns vinhos da Itália, etc., que vai a Portugal 2 em 2 meses e ajuda na construção dos lotes, etc., e faz provas. Portanto, tudo se encaminha para nós
conseguirmos fazer através da bairrada, através de Quinta de Colinas e através dos vinhos, destes nossos vinhos, vinhos que possam ser consensuais como dos grandes vinhos mundiais. Enquanto você falava, veio uma pergunta que era justamente isso foi quando foram plantados os vinhedos que a gente está falando? Quando foi constituída essa... Então, vamos lá ver. Isto já foi depois. Os vinhedos foram plantados cerca do ano 2000. Portanto, por uma outra empresa até. Portanto, nós somos a terceira mão, digamos assim, desta quinta. E esta quinta foi toda plantada, portanto, foi adquirido solo virgem. E como disse a pessoa que fez a aquisição da quinta, o dono número 1, comprou a quinta por causa do solo, o solo muito alcário, portanto a quinta é quase toda branca. E no final da década de 90, início da década de 2000, houve uma crise de identidade, digamos assim, na região. A região não vendia muito, hoje a bairrada também ainda não vende muito. Mas na altura, enfim, houve a questão, porque é que a região não vende? Porque é que o Douro vende muito? Porque é que o Verde vende muito? Porque é que o Alentejo vende muito? Mas porque é que a bairrada não vende? E então, optou-se na altura de começar a plantar castas não portuguesas, porque se atribuiu à não venda dos vinhos da bairrada culpa às castas. Sim, a gente estava vivendo o período áureo dos varietais. Exatamente. E então, sendo que até a partir dessa altura, e a única região em Portugal que existe isso, tu podes ter um 100% Merlot, ou um Syrah, um Chardonnay, DOC. Coisa que, por exemplo, no Douro isso é impossível. Tu no Douro só podes ter um DOC com castas autóctones do Douro, portuguesas. Portanto, houve esta crise de identidade e todo o plantio que foi feito nessa altura, portanto, no início da década de 2000, já refletiu isso. Portanto, a pessoa que adquiriu esta quinta, quando fez as vinhas já com o conceito de castas não portuguesas. O projeto foge muito do normal, né? O projeto foge muito do normal. O uso das castas internacionais é uma dessas questões, mas eu acho que uma das coisas mais interessantes é você efetivamente comprar uma propriedade... A sinuosidade da quinta. Sinuosa, que não oferece polígonos claros e tudo mais, pensando no veio de solo. Exatamente. Nesse caso do calcário. Exatamente. A gente não vê muito isso em Portugal em propriedades do tamanho de 50 hectares. É verdade. Porque você vê isso em pequenos projetos de enólogos hoje. 50 hectares é uma quinta grande. É uma quinta grande. No caso, vamos lá, se você for pensar, talvez no Douro Superior, tenha sido comprado e plantado há pouco tempo. Mas quase que tudo em Portugal plantou-se sobre uma propriedade que se adquiriu e que era da família e estava ali. Então é muito centenário. Então acho isso bastante interessante. Talvez a gente pudesse ir provando os vinhos e conversar. Hoje nós temos aqui 4 vinhos. De facto poderiam haver 5 vinhos, porque há um branco em falta que só vai ser lançado em junho. Mas nós temos aqui, então, 4 vinhos. Temos o branco, o principal rosé, o principal tinto e um vinho novo que é o calcário, que, digamos, é o segundo vinho do principal. Um pouco mais jovem, com outro blend de uvas, etc. Portanto, eu se calhar optava por começarmos com o branco. Claro. O branco tem 95% de Chardonnay. Tá. E 5% de arinto, portanto, aquilo que o arinto dá aqui é o equilíbrio e a frescura, é uma casta portuguesa, mas que dá aqui o equilíbrio e a frescura, mas fundamentalmente ele tem os 95% de Chardonnay e com o calcário existente no solo, ele vai nos remeter um pouco para aqueles vinhos
de França, de Orgonho. Então, é um vinho que passa 12 meses em barricas pequenas de 300 litros, portanto, um ano. Depois, ao fim desse ano, portanto, é feita a maceração, é feita a tonagem aí, entre 4 a 6 semanas. Passa, então, 12 meses aí e depois passa para barricas maiores, também durante 12 meses, barricas de cerca de 2.000 litros, onde passa mais 12 meses. Portanto, ele passa 2 anos em madeira. Barrica pequena e depois grande. E depois é engarrafado, no qual, na garrafa, passa 5 anos. Portanto, este vinho sai para o mercado com 7 anos de idade. O que para um vinho branco é até algo estranho, não é? As pessoas gostam de vinho branco completamente fresco, completamente do ano, não é? Nós estamos em 24, as pessoas querem um vinho de 23. Este vinho, estamos a tomar um 2016. 2016. É um velho conhecido nosso, esse branco. E o rosé teve um destaque enorme. Foi o melhor rosé de Portugal na última edição do Guia de Portugal. Portanto, ele tem aqui muita fruta madura, não é? Ele tem um volume de boca muito grande, tem muita fruta madura. Também tem aqui alguma fruta tropical, mas pouco. Ele tem aqui muita fruta daquela de caroço, tipo pêssego, ameixa, esse tipo de fruta. Mas o que mais se nota até, e aquilo que, enfim, mais ressalta é a acidez dele. Não é? Ele tem uma acidez que vibra, não é? Com um vinho com esta idade, ainda ter esta acidez, permite-nos dizer que o vinho até pode envelhecer mais tempo, que vai envelhecer bem. Não é? Sim. Eu aqui... Quanto ele tem de álcool? Ele de álcool, confesso que eu não tenho de cor, mas tem... 13,5. 13,5, tá bom. Eu gosto bastante sobretudo do corpo do vinho. Ele tem bastante untuosidade. Untuosidade, sim. Era o que você era junto com essa vibração. É o que você extrai de ter tanto tempo. O vinho provavelmente deve passar algum tempo com as lis, né, e com as borras. Então traz isso. E é o do Chardonnay, né? É um Chardonnay fresco, num certo sentido. Agora, para mim, eu marquei fruta de caroço maduro, flores, iogurte e o final do abacaxi, que para mim foi o bem marcado. E esse processo do abacaxi é o que me permite pensar ele com bastante longevidade ainda e muito bom para acompanhar a gastronomia. Então, E eu não sei se esta fruta tropical, tipo este abacaxi, não será aqui de função do erinto que dá? Pode ser. Não é? Pode ser, sim. Porque este erinto, além de maior acidez que dá ao vinho, não é? Permite-lhe ter aqui um pouquinho de maior acidez, eu acho que transmite ao vinho esta fruta mais tropical. Não é? Acho que sim, é bem possível. Acho que o conjunto contribui, principalmente o efeito do solo, contribui bastante para esse perfil de melhor acidez e vibração do vinho. É um vinho tenso, tem uma certa crocância, né? Aquela crispness que você... É um stress na boca. É muito bom. E eu jamais diria, numa prova cegas, que é um 2016, né? Absolutamente. Então, e se calhar não era um português sequer. Sim. E aí eu acho que o fato de você tomar um vinho 2016 e não acreditar que ele é 2016 é a prova de que ele vai muito mais tempo ainda para frente. É o facto, ele está super fresco aí. Muito bom o vinho, obrigado. Ele está super fresco. Vamos ao próximo? Então, o próximo que nós temos é um Pinot Noir que tem, por acaso, uma cor rosé. Eu não disse isto por acaso. Isto foi o nosso enólogo que disse até há dias, que nós estávamos a comentar o rosé, como é que é o rosé, porque, mais uma vez, nós vamos ter aqui um rosé, ou melhor, um vinho com idade. Nós tínhamos um 2016 branco, que não é comum, e agora vamos ter um rosé 2020, que se calhar menos comum é.
Se as pessoas nos vinhos brancos pedem vinhos frescos de 1 ano ou de 2, nos rosés indiscutivelmente é isso que as pessoas pedem. Para o avance, eu sou um consumidor de rosé, acho que já te disse isso. Gosto muito. E estou sempre à espera que venha o ano que são vinhos muito mais frescos, sim. Enfim, tem muito mais fruta, menos aluídos. O certo é que nós temos aqui um vinho rosé 2020 que é um grande Pinot Noir. Portanto, isto é feito exclusivamente com a casta Pinot Noir e, como diz o nosso enólogo, por acaso é um rosé. Ótimo. Podia não ser. Podia ser um tinto. Portanto, este vinho tem aqui uma coisa. A produção dele tem aqui uma diferenciação, que é o seguinte. Número 1, claro está que ele é 100% Pinot. Ele passa 3 meses em madeira usada, portanto uma madeira usada com mais de 10 anos, passa 3 meses só para ele amaciar um pouco, mas ele é feito, ou melhor, a prensa que nós usamos para fazer a prensagem deste vinho é a prensa que se usa em champanhe. É uma prensa que se chama Cocard, que é uma imprensa que permite a prensagem das uvas de uma forma menos dura, portanto, de uma forma mais suave, sim. Porque a parte de contacto da uva com a prensa é maior. Isto é chamado, enfim, a grande prensa que se usa em França, que se usa em Champagne. E eu acho que isto, acho não, a gente sabe que isto tem uma influência enorme no vinho, na construção do vinho. Portanto, nós aqui temos um vinho que é um vinho com uma cor bem suave, não é? Com aquela casca de cebola. Sim. Mais uma vez, a acidez está aqui bem ultra mineral. Ultra mineral. Muito tenso. Dele, é muito tenso, muito tenso. É um vinho com teor alcoólico de 12,5. Tá. Legal. Enfim, claro que não é um Pinot tinto, não é? Mas não deixa de ser um Pinot muito elegante. É muito boa esse contexto de estrutura dele, você sente isso no fim de boca, que a estrutura está aqui, bem mais firme. Muito firme. Eu aqui as notas que tenho são notas que nos remetem mais para a mineralidade dele, não é? Para a acidez dele, para uma mineralidade muito viva, alguma pimenta, portanto aquele spicyzinho, que se calhar é esta acidez que dá também, não é? Eu gosto de uma ideia, além dessa... A mineralidade é a coisa que marca no começo e marca também no fim de boca. Isso, no começo, essa mineralidade te entrega um pouco de frescor em algumas camadas e no fim de boca ressalta esse contexto de estrutura. Acho que pelo fato dele passar uma malolática não muito intensa, deixa esta frescura, deixa essa acidez do tartárico bastante presente. Vibra na boca, é um vinho vibra, é um vinho hiper astronómico. Enquanto que os rosés normais, sim, para tomar gelado, piscina e praia, eu acho que este não. Não, eu acho que existem grandes rosés na Provence, mas esse é, sem sombra de dúvida, um grande rosé de Portugal. E eu gosto muito, existe uma... Eu não deveria usar isso como um descritivo técnico, mas ele tem um toque de pitanga, tanto da fruta como do caroço aqui, que me encantaram nesse vinho. Esse vinho eu já tinha degustado
As safras anteriores eram ainda mais antigas, Safras se não me mais engano, foi a antigas. 2016 que a gente A última degustou. que nós tínhamos era a 2016, nós Então, é que passamos já agora para a 2020. Então a 2016 eu tinha degustado e a 2020 está ainda mais vivo e melhor como era de se esperar. É um vinho mais jovem, não é? Muito bom, muito bom. Obrigado. Indiscutivelmente a cor dele é muito encantadora, não é? Eu confesso que eu dou menos ênfase pro tema da cor, mas eu sei que as pessoas gostam. As pessoas gostam muito da cor. As pessoas gostam muito. Acho que para mim a cor é um bom indicador da saúde do vinho, do momento dele e tudo mais, mas as pessoas... Certo, mas sabes que hoje há uma tendência de fazer rosés mais fortes, mais carregados, com cor mais intensa. E este ainda vai buscar aquela cor clássica de um rosé com casca de cebola, não é? Sim, é isso mesmo. Clássico. É isso mesmo. E as garrafas colaboram para isso. E as garrafas colaboram, portanto, é incolor, é para tu veres a cor. E vês que, fundamentalmente, há outra coisa, é um vinho de 2020. E vês que o vinho tem esta cor, não está oxidado, portanto, não tem a oxidação normal, se calhar, de um vinho rosé que habitualmente nos seria comum com o vinho com esta idade. Também tem um cítrico marcado e muito bom mesmo. Bom, vamos então para o terceiro vinho, vamos para o principal calcário, portanto, ou melhor, o calcário principal. O nome foi dado devido ao solo da nossa quinta. Chamaremos-lhe um segundo vinho principal, portanto é um vinho mais jovem, com um ano só mais jovem, e é um vinho que passa 24 meses em barrica. Tá. É um vinho construído com Cabernet Sauvignon Touriga Nacional Merlot. Portanto, é um corte, sendo que a Touriga Nacional aqui tem uma expressão maior, tem cerca de 50%, Merlot 30%, o Cabernet 20%, e é um vinho de 2012. Eu me perdi, a Touriga Nacional tem quantos por cento? 50%. 50%. Merlot 30%, Cabernet 20%. Portanto, mais uma vez, o que se nota neste vinho é a acidez dele, portanto, é um vinho de 2012, com cerca de 12,5% de teor alcoólico. Não, minto, 14. Há que editar isto. Portanto, é um vinho de 2012, com 14 de álcool, portanto, um vinho intenso, muito encorpado, e isto nota-se. Uma firmeza muito boa em boca, portanto, um tanino muito firme. E com muita fruta preta. Nota-se aqui este couro, esta especiaria, esta fruta preta, um balsâmico até, não é? Onde a Touriga Nacional representa aqui tanino e fruta e muito aroma. A Touriga Nacional há muito aroma ao vinho, mas essencialmente esta fruta mais preta. O Merlot dá-nos muito volume. O Merlot é uma casta que transmite ao vinho volume e também alguma fruta, e o Cabernet, um tanino firme e também alguma fruta preta, aquela groselha preta. Sim. Portanto, este sendo um segundo vinho, que estará à venda no mercado do Brasil à volta de R$280, R$300, eu acho que é um super preço, muito competitivo para o vinho que nós temos aqui à nossa frente. Acho que a descrição que você fez é bastante precisa. Eu colocaria alguma coisa de ervas como tomilho, que eu sinto nele, e um toquezinho quase como se fosse um defumado. Um herbaçozinho, não é? Assim. Eu acho isso é uma virtude porque dá um frescor ao vinho. Mas assim, é diferente do estilo do branco e do rosé, no sentido de que ele é um vinho um pouco mais opulento, certo? Né? Quando a gente estava conversando antes sobre
a descrição Bordeaux versus Napa Valley, esse aqui está claramente mais para o lado do Napa Valley, né? Então, assim, é engraçado quando a gente estava degustando o branco, você fala, não parece um branco de Portugal. Esse tinto também não parece um tinto de Portugal. Assim, ele tem excelentes características. Não sei como foi exatamente o ano de 2012, eu vou pesquisar para depois poder escrever sobre isso, mas é um vinho que tem muitas virtudes. Eu acho que naquele momento a compreensão do que se via como um grande vinho, ou um vinho nessa faixa de segundo vinho da casa, é um pouco diferente do que a gente tem hoje. Eu acho que ele é um pouco mais moderno do que o que a gente sente nos vinhos que nasceram em 2016 e 2020. Mas repara, eu entendo isso enfim, concordamos com isso. E a perspectiva é exatamente essa, porque clássicos já vamos ter agora o nível acima da principal, que é um vinho muito mais clássico. Sim. Eu acho que este vinho tem que ser um vinho mais democrático, digamos assim, um pouco mais consensual, não é? Eu acho que ele está mais conectado com o Douro um pouco mais quente, que a gente tinha nos tintos do Douro há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Mas ele tem uma virtude desse frescor dessa região, que não existe no Douro. Então, achei isso bastante interessante. Ou seja, se calhar até existe no Douro, mas nos grandes vinhos do Douro. Sim. Naqueles vinhos excepcionais. Isso. A um preço que só acrescentas aqui um zero, não é? Existe esse frescor. E tu consegues ter isto na Bairrada, a um preço, enfim, acessível, consegues ter esta frescura. Eu acho que essa é um pouco isso é uma bênção e também uma maldição, no sentido de que a Bairrada ainda não foi redescoberta. Porque eu acho que os grandes vinhos da Bairrada, com bagas que você abria 30, 40, 50 anos e abre ainda hoje, não alcançam, são produções pequenas para uma visão global. Então eles ainda não alcançam o mundo e não têm o reconhecimento que deveriam ter fora de Portugal e fora de países que conhecem muito Portugal, como o Brasil. Mas isso aqui claramente tem um outro perfil. É interessante ver que o nome dele carregue o calcário, porque está bem expresso dentro do vinho. Claro. E para quem gosta de vinhos mais poderosos e mais opulentos, é uma possibilidade muito boa de ter isso com frescor. Então, interessante. Vamos para o principal? O último vinho. Bom, dizer que o principal vai ter branco. Este vinho de Alcário vai ter branco agora em julho. E que safra que ele vem? Vai ser a safra de 22 e vai ser Sauvignon Blanc. Legal. Então, este vinho é, sem dúvida, a estrela da companhia. Principal tinto 2011. E o que é que temos então aqui no principal tinto 2011? Temos que, número 1, foi aquilo que eu disse no início, nós queremos, o nosso enólogo disse uma coisa muito interessante há dias, o Pascal disse uma coisa muito interessante há dias, que é, vamos fazer deste vinho principal um super português. Como existe o super toscano, vamos fazer aqui um super português. Comparado aos grandes vinhos com cortes idênticos que existem, como há bocadinho dizíamos isso, em França, Itália, Napa, Chile, etc. Porque as castas dele, ou as uvas que nós usamos, é 45% Cabernet, depois tem Merlot Touriga Nacional, em percentagens idênticas, e no ano 2001 tem 5% de Petit Verdot. 2011. 2011. Isso. O Petit Verdot aqui, nem sempre a Petit Verdot é usada neste vinho, mas em 2011, que é o nosso último vinho, nós usamos.
Portanto, ele passa, é vinificado por castas, ok? Isto na parte ali em setembro, portanto a vinificação é feita por castas, em barricas idênticas àquelas que são usadas em Bordeaux, de 225 litros, novas e velhas, e depois em novembro é que é feito o lote. Portanto, a vinificação é por castas e em novembro é feito o lote. E passa depois 24 meses em barricas. Depois dos 24 meses, ele é garrafado e este vinho passou aqui cerca de 10 anos em garrafa. E aquilo que nós temos é o levar ao extremo aquilo que tínhamos no vinho anterior. A complexidade dele, a elegância dele, esta fruta preta, um tanino muito firme. Falamos no vinho de 2011. Um tanino ainda muito firme. Esta groselha. Aqui eu entendo perfeitamente aquilo que tu disseste daquele pequeno herbáceo, aquele tomilho. Sim. Daquela... Até um pouquinho spice, mas eu aqui, se calhar, vou buscar um bocadinho mais fruta, daquela fruta preta. Mais uma compota que, se calhar, ele tem no nariz, não é? Ou aquela groselha, aquela fruta mais preta. Aqui já tem bastante aromas terciários, né, no vinho, couro. Sim, tem aqui exemplo, couro. E tem um pouco de terroso que me chama a atenção. Esse é bem francês. Assim, se o Calcário 2012 era Napa Valley, é mais francês. esse aqui é bem mais francês, Bordeaux. bem Bordeaux. O que não pretende ser, note-se, ele pretende ser um vinho da Barrada, português, que tenha um perfil internacional, mas que esteja a par dos grandes vinhos do mundo. Sim. Enfim, França, Bordeaux faz, não digo os melhores, mas faz grandes vinhos do mundo. Embora eu seja um fã de França, Bordeaux, como sabes. O que eu acho de interessante é que ele consegue ter as frutas na maturação correta, sem perder essa acidez quase picante que pinica e dá uma fluidez no vinho muito boa, assim. Também é um grande vinho para a mesa. Ele já não tem um final de boca muito grande, não é? Sim. Ele já quebra, mas se calhar também não é suposto ter. É para quem gosta de vinhos mais evoluídos. Eu adoro, porque afinal de contas, uma das provas de um vinho ser um grande vinho é ele vencer o tempo, né? E esse vinho está delicioso para tomar hoje. E, na minha opinião, por mais 10 anos ele vai estar muito bem. Vai estar muito bem. É óbvio que nós temos ainda alguns lotes de 2008 e 2009 e 2010. Por acaso, a Qualimport irá ter uma pequena amostra desses vinhos, porque nós temos um kit com 2008, 8, 9, 10 e 11, mas para o mercado, de uma forma mais, digamos, mais ostensiva e de lançamento, será o 2011. Depois, no futuro, iremos ter o 2012. Dizer que nós, anualmente, fazemos cerca de 20 mil garrafas deste vinho, portanto, não é uma produção elevada. Do calcário tinto a gente faz cerca de 40 mil, portanto, é o dobro. Do branco fazemos 5 mil garrafas e do rosé também 5 mil, portanto são vinhos com um volume baixo. Eu reforço uma coisa aqui, voltando para o vinho branco. Certo. É um vinho que merece ser decantado. É um vinho que merece ser decantado, indiscutivelmente. Eu só não decantei porque não havia decantas. Decantamos o tinto, mas eu acho para o consumidor tem que tem que decantar. Tem que ser decantado porque ele abre. Ele abre muito. É impressionante.
E eu até digo mais, se quisermos ser excêntricos, decantar até ao rosé. Sim. Por que não? É possível. O rosé agora vai buscar aqui uns aromas mais doces, não é? Eu acho que a temperatura também está contribuindo. É verdade. Mas eu teria bastante o cuidado de decantar o branco, ali geralmente em cima do gelo, porque ajuda a manter a temperatura, mas foi uma super degustação. A gente já vinha acompanhando o principal na revista antes de vocês adquirirem, e a gente já se admirava com os vinhos que, vamos lá, fogem da caixinha, porque uma coisa que a gente valoriza muito é a tipicidade. Certo. Então eu olhei, confesso, com um pouco de preconceito no início, quando eu fui degustar vinhos de uma região de grande tradição e muito clássica, fugindo do clássico, mas quando você degusta o vinho às cegas... Entendes o porquê? Ele é o que é, e ele é um grande vinho que rompe esse preconceito e utiliza o melhor que a bairrada pode dar, né? Que é esse frescor, essa proximidade ao mar, tá tudo aqui dentro desse vinho. Muito bacana, eu espero visitar o vinhedo numa próxima viagem a Portugal. Muito obrigado por isso. Saúde. Um abraço grande. Obrigado. Saúde. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa nossa degustação. É assim que a gente trabalha quase todo dia, tomando grandes vinhos, brincadeira. A gente trabalha muito, mas tem ocasiões muito especiais como essa, de se encontrar com os amigos e degustar grandes vinhos. Se você gostou da conversa, quiser apoiar para que tenham outras, dá um like, segue o canal, seja bem-vindo. Obrigado, saúde. Este programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega.